Graça e paz, meus amados irmãos, povo, com o coração repleto de gratidão ao Senhor. Livro de João, capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus diz: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente, também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, que esta palavra gere abundância na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, o milagre da multiplicação é um dos feitos mais conhecidos realizado por Jesus em sua passagem aqui neste mundo. Não se trata de um truque de mágica, como alguns incultos sugerem, para sua própria perdição, mas é o poder de Deus manifesto diante dos olhos do mundo. Mais uma prova do amor do nosso Deus Criador, que conhece todas as nossas necessidades, se compadece de nós e tem providências para nossas vidas. Jesus, nosso Deus e Senhor, Criador e Salvador, é um Deus completo, perfeito, justo, santo e fiel aos seus princípios, às suas palavras e às suas promessas. Como é bom sabermos, meus irmãos, que temos um Deus que, muito embora não o vejamos, o sentimos, porque constatamos a sua existência e a sua presença nas nossas vidas todos os dias, desde o nosso despertar até o nosso despertar no dia seguinte. Sabemos que temos alguém que se ocupa das nossas necessidades, que nos atende nos mínimos detalhes. E isso, estou falando das coisas que as nossas consciências conseguem captar. Considere então, meu irmão, tudo aquilo que não conseguimos ver com nossos olhos carnais limitados. Tudo aquilo que se passa no mundo espiritual e nós nem tomamos conhecimento. Como é importante sabermos que temos um Deus que nos ama, a despeito de todos os nossos defeitos. Sendo o Senhor o nosso pastor, sabemos que nada nos faltará. Jesus é o nosso Deus provedor, o supridor de todos os que o amam e o seguem. É uma tranquilidade, uma felicidade à parte termos um Deus tão poderoso que contrasta frontalmente com tudo que vemos nesse mundo hostil. Um Deus a quem temos muito pouco para pedir e muito, meus irmãos, muito para agradecer. Um Deus que esperamos que venha logo para nos levar para o melhor desta vida, que é a nossa eternidade com Ele. Você tem orado, meu irmão? Minha irmã? Se a tua resposta for não, saiba que você está em dívida para com o Senhor. E seguramente deixando de receber dele coisas que você nem mesmo imagina. Mas se a tua resposta for sim, certamente você tem pedido coisas ao Senhor
Mas eu te faço uma pergunta. Você tem agradecido ao Senhor? Existem pessoas que só querem pedir, pedir e pedir, e nada de agradecer. Note bem, meu amado irmão, minha amada irmã, quem é justo e tem um Deus cuidadoso como o nosso, sempre tem muito mais para agradecer do que para pedir. Porque é Ele que supre todas as nossas necessidades. É Ele que se encarrega de tudo. Portanto, podemos e devemos sim pedir a Ele tudo o que dele necessitamos. Mas devemos usar a maior parte do nosso tempo em oração, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas e até mesmo por aquelas que vamos receber. Usemos a nossa fé. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23, diz a palavra: os passos de um homem são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Glórias a Deus. Jesus se importa, meus irmãos, e muito com a nossa gratidão a Ele. Afinal, Ele é um Deus de justiça. E se é justo recebermos as bênçãos que Ele nos concede, também tem que ser justo agradecermos a Ele por elas. A gratidão é um ato de amor, e mais que uma retribuição, a saudação de uma dívida. Ela consegue gerar benefícios adicionais aos que a praticam. Obviamente, isso é uma indicação de que poucos se dedicam efetivamente a agradecer ao Senhor. Todos querem receber do Senhor, mas nem todos querem dar. Nem mesmo uma demonstração de agradecimento. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, diz a palavra: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Observe, irmãos, que o único dentre os leprosos que se dignou a agradecer a Deus numa demonstração de fé, conseguiu também a salvação pela sua fé. Tudo que vemos diante dos nossos olhos, tudo que temos ou sentimos, vem do Senhor. E se o homem não tivesse sucumbido ao pecado, as nossas vidas seriam um paraíso até agora e para todo sempre. Isso é uma indicação, meus irmãos, de que temos que agradecer ao Senhor também por aquilo que não temos, que nós perdemos pelo caminho, com as nossas atitudes inapropriadas, com os nossos erros e decisões impensadas. Lembre-se, irmãos,
Temos muito para agradecer ao Senhor. Temos tudo para agradecer a Ele, inclusive pelas nossas próprias vidas. E Ele espera uma atitude de gratidão da nossa parte. Agradeçamos ao Senhor, meus irmãos, até mesmo por Ele receber os nossos agradecimentos. Livro de Salmos, capítulo 104, versículo 24, diz a palavra de Deus: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Glórias a Deus. Deus é bom e é Pai. Qualquer pai tem ciência das necessidades dos seus filhos e gosta quando os filhos lhe agradecem por alguma coisa. Com Deus não é diferente, meus irmãos. E por essa razão, sabemos que temos muito mais para agradecer do que para pedir. Existem pessoas que tratam o Senhor como se Ele estivesse diante de cada um de nós, com uma bandeja pronta para nos servir a qualquer momento. Essas pessoas se esquecem também das expectativas do Senhor e de que Ele não é servo, é Senhor, e que Ele é bom e é Deus, está pronto para abençoar sim, mas Ele requer de nós, sempre, em quaisquer circunstâncias, a expressão da nossa gratidão incondicional a Ele. Aprendamos com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Primeiro de Crônicas, capítulo 16, versículo 34, diz a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Depois, no livro de Salmos, capítulo 75, versículo 1, diz a palavra de Deus: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Glórias a Deus. Deus nos criou para o louvor e glória da sua graça. Mas ainda assim permite que recorramos a Ele nos momentos de necessidade. Mas considere que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, dar a nossa palavra de gratidão ao Senhor, o nosso gesto de retribuição, é mais importante até do que pedir. Muitos dos pedidos que chegam ao Senhor ficam retidos ou são atrasados devido à atitude das pessoas de ingratidão para com o Senhor. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Depois, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz a palavra: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Muitas vezes, meus irmãos,
devido às pressões e imposições da nossa vida secular, negligenciamos a nossa gratidão ao Senhor. Por essa razão, devemos ter sempre reservado um tempo para Jesus, para nossa oração, tanto de petição, como principalmente de agradecimento. Ir aos cultos é um ato de gratidão ao Senhor, porque o louvamos seguindo a sua ordem e revelamos que Ele é o nosso único Deus. Devolver os dízimos é outro ato de gratidão a Deus, porque estamos reconhecendo que tudo provém dEle. Divulgar a palavra de Deus, as boas novas, também é uma expressão do nosso agradecimento ao Senhor pela nossa salvação eterna, pela sua graça, pelo dom da fé que Ele nos concede gratuitamente. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. São tantas, meus irmãos, as bênçãos do Senhor, que se fôssemos agradecer por todas, não restaria tempo para pedirmos. E, na verdade, nem precisaríamos pedir. Deus é perfeito, Ele é completo. Você pediu para nascer? Não, mas Deus te deu a vida. E vida com abundância. E antes que você soubesse que existe uma vida eterna, Ele já te predestinou para a salvação. Deus está atento e presente nos mínimos detalhes das nossas vidas, meus irmãos. Você acha que Ele se esquece de alguma coisa? Obviamente que não. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que não podemos pedir ao Senhor. Podemos sim. E devemos recorrer a Ele em todos os casos em que tenhamos essa necessidade. Afinal, Ele é nosso Pai. E nós não somos como os do mundo, que recorrem aos seus ídolos. Mas ocupemos-nos em fazer a vontade do Senhor e tenhamos sempre um coração repleto de gratidão ao nosso Deus Criador, provedor e Salvador, dando sempre graças e glórias a Ele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, somente a Ele. Deus se ocupa de tudo, meus irmãos. Por acaso, as aves do céu ou os lírios do campo precisam pedir alguma coisa ao Senhor? Então agradeçamos ao Senhor, porque também não necessitamos nem mesmo pedir. Mas agradeçamos também, porque a nós nos foi dado o dom maravilhoso de poder falar com o Senhor, expressar a nossa gratidão a Ele. Glórias ao nosso Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glórias ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Fique na graça, meu irmão, minha amada irmã, meu amado irmão, e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honras e glórias sejam dadas a Ele.